No estudo de hoje, vamos abordar um tema imprescindível e muito importante para os nossos dias, que trata das escolhas e decisões do nosso dia a dia. Assim, com base na palavra de Deus, eu te pergunto: você tem objetivos? Como estabelecê-los e alcançá-los? Abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 16, do versículo 1 ao 3. Façamos a leitura da palavra de Deus. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos dos homens são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Uma das principais causas do fracasso para se estabelecer objetivos é a indisposição em parar o tempo necessário e assim estabelecer os seus verdadeiros objetivos. Essa é uma prática muito mal compreendida, pois algumas pessoas pensam que a Bíblia é contra o planejamento e utilizam algumas passagens como justificativas. Vamos ler esses dois textos. O primeiro está em Mateus 6, 25. Abra sua Bíblia comigo e façamos a leitura. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E a outra passagem está na carta de Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 15. Façamos a leitura. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Bem, eu quero chamar a sua atenção, porque, no entanto, em Mateus é condenada a preocupação excessiva, não a fixação de metas. E em Tiago, a crítica é sobre estabelecer objetivos sem o envolvimento de Deus e sem a orientação do Espírito. Vamos agora, pautados na palavra de Deus, analisar 4 razões por que algumas pessoas nunca definem objetivos. A primeira razão é: algumas pessoas nunca experimentaram a alegria que um objetivo estabelecido produz. Ou seja, existem pessoas que, como não conseguem estabelecer objetivos na sua vida, elas não experimentam a alegria de passar por todo o processo de ver aquele objetivo estabelecido sendo realizado, sendo concretizado. A segunda razão é: algumas pessoas não sabem definir seus objetivos com clareza. Olha, eu quero trazer a você um exemplo prático, bem real no nosso dia a dia. Existem pessoas que querem aprender a tocar instrumentos musicais. E aí elas querem aprender instrumento de cordas, instrumentos de percussão, teclados, mas não definem qual é o principal instrumento que ela quer aprender. O que acontece?
O resultado é que não aprendem com propriedade nenhum instrumento. A terceira razão é que algumas pessoas têm medo de um possível fracasso. Sabe, existem pessoas que se pautam em sentimentos e emoções e até experiências que já tiveram. Isso gera ansiedade, isso gera uma preocupação excessiva e impedem delas olharem para os alvos e objetivos que querem estabelecer e enxergarem o seu potencial, porque estão paradas no possível fracasso. A quarta razão é que algumas pessoas não conseguem estabelecer objetivos porque memórias de falhas anteriores, passadas, acontecidas na sua vida, as intimidam. Bem, independente de qualquer motivo ou forma, eu quero hoje ajudá-los a compreender as maravilhosas vitórias obtidas por meio do estabelecimento de objetivos em Deus. Mas para isso, primeiro precisamos entender e aprender 3 princípios bíblicos. Não devemos e não podemos ter no coração e na mente nenhum tipo de preocupação excessiva. É justamente isso que Mateus registra no capítulo 6, versículo 25, como acabamos de ler. Não devemos e não podemos estabelecer objetivos sem submetê-los ao senhorio de Cristo Jesus. E é justamente isso que Tiago registra na sua carta, que acabamos de ler no capítulo 4, do versículo 13 ao 15. Não podemos e não devemos ter objetivos que venham a competir com Deus. A palavra de Deus nos diz que é Ele quem sabe que pensamentos Ele tem a nosso respeito. Uma excelente lição sobre planejamento nos é dada por Jesus no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 14, do versículo 28 a 30, que eu te convido agora a abrir comigo e fazermos a leitura. Lucas 14, do 28 ao 30. Assim nos diz a palavra do Senhor. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Entenda que estabelecer objetivos específicos é uma boa forma de cumprir o propósito de Deus em sua vida e para a sua vida em todas as áreas. Por exemplo, você se propõe a ser um cristão autêntico, genuíno, e viver uma vida na presença de Deus. E esta é uma meta definida para este ano. Olha bem, mesmo que estejamos iniciando o mês de maio, essa é a meta que temos estabelecido para nós. Viver uma vida na presença de Deus. Mas aí eu te pergunto, como cumprir este objetivo? Para cumprir esse objetivo, você deve ler uma quantidade específica de capítulos da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, todos os dias. Você deve estabelecer um tempo de oração. E assim, você terá todos os dias um tempo certo e uma hora certa de comunhão com Deus. Olha, eu quero te despertar para algo. Essa expressão, ter um tempo certo e uma hora certa de comunhão com Deus, não significa dizer que você precisa, a cada dia, e assim todos os dias, no mesmo horário e no mesmo lugar, ter esse momento de comunhão com Deus.
Sabe por quê? Porque quando assumimos um compromisso com Deus de ler a palavra e de ter um tempo de oração com Ele, resulta numa comunhão diária. E assim, a sua vida estará ligada à presença de Deus. E pelo Espírito Santo, aonde você estiver, no que você estiver fazendo, com o que você estiver envolvido, aonde você entrar, por onde você passar, com quem você estiver, Deus falará com você. Eu sei, eu tenho plena convicção que você já passou por uma experiência dessa, até mesmo nessa semana. E aí, eu quero te convidar nesse momento para meditarmos rapidamente em duas passagens bíblicas. A primeira, alguns versículos do Salmo 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, e ele será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. E os ímpios não são assim, eles são, porém, como a palha que o vento dispersa, mas o justo permanecerá na congregação dos justos, na presença de Deus, em comunhão com Ele. E a outra passagem é Provérbios 16, 9, que abaliza toda essa expressão do salmista no Salmo 1. Abra a tua Bíblia comigo e vamos ler esse versículo. Provérbios 16, 9 diz assim: O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Para que você possa entender, decidindo e se posicionando dessa maneira, você estará gerando uma relação de intimidade com Deus, o que resulta numa sensibilidade para ouvir e obedecer a palavra de Deus. Olha, 5 atitudes práticas nós precisamos ter para alcançar os nossos objetivos. E eu quero destacar, fazendo na palavra de Deus, a ênfase e o foco é esse. Resulta em atitudes práticas. E a primeira é: fique a sós com Deus, buscando na sua palavra e em oração. A segunda atitude prática é: persevere e permaneça em Cristo Jesus, para que tudo o que realmente você quer na sua vida seja na presença dele. A terceira atitude: faça uma lista. Sim, anotando numa folha de papel cada sonho teu, cada meta e cada desejo, aquilo que é importante atualmente para você. Sim, nesse ano de 2021. A quarta atitude: em cima dessa lista, determine os 3 principais objetivos. Olha, a quinta atitude é: esteja alerta quanto às pessoas que Deus enviará para ajudá-lo a cumprir o seu propósito. E também esteja pronto para obedecer a Deus quando Ele direcionar os seus talentos, as suas habilidades, para ajudar a realizar os sonhos de outros. Olha, atitudes práticas falam com referência ao que precisamos sempre lembrar e nunca esquecer. Precisamos ter decisão, disciplina e obediência. Para isso, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Hebreus 12, do 4 ao 11. Hebreus, capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 11. Façamos a leitura da palavra de Deus. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor
corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes. Logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Olha como maravilhosa é a palavra de Deus. Em suas descobertas, tome as decisões corretas em Jesus. Entenda e aceite a disciplina de Deus e ande, caminhe e vive em obediência do Espírito Santo. Pois no que diz respeito aos seus objetivos, metas, projetos e sonhos, guarde isso. O prazo e o plano de Deus ainda só começaram na sua vida. Aleluia! Para nossa reflexão, a Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar as nossas vidas. Por isso, na palavra de Deus, aprenda a estabelecer e viver os seus objetivos. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém.